E olha a curiosidade, interessante, viu? Eu sempre gostei de saber dessa curiosidade. Como o peru se tornou prato típico de Natal em alguns países? A pergunta parece simples, né? Mas os caras foram e pesquisaram a história de como isso aconteceu, por que isso aconteceu, quais foram os dogmas, as coisas que existiram para isso de fato termos esse prato típico. E é interessante demais pela BBC News Brasil, pelo Easy Future, na verdade. Vamos fazer então a leitura do artigo que eles foram lá escrever. Aqui um prato, uma pessoa antiga, olha só, uma criança, uma mulher e alguns perus. Introduzido na Inglaterra no século XVI, o peru somente se tornaria um clássico do Natal 400 anos depois. Zaira Govert, do BBC Future. Em 25 de dezembro de 1406, o bispo Salisbury, do Reino Unido, sentou-se à mesa para uma ceia de Natal. Richard Mitford, já idoso, teve uma vida agitada, cheia de altos e baixos. Ele chegou a trabalhar em um alto posto na residência do rei Ricardo II para depois ser preso na Torre de Londres por traição. Mas agora, Mitford vivia alegremente seus últimos anos. A refeição era modesta. Pelos padrões costumeiros do bispo, apenas 97 pessoas foram convidadas. O cardápio era abundantemente carnívoro e parecia mais um zoológico. Havia metade de uma vaca, 3 carneiros, 24 coelhos, um porco, metade de um javali silvestre, 7 leitões, 2 cisnes, 2 galinhas d'água, 4 patos reais, 20 narcejas, aves, pernaltas com longos bicos que balem como cabras. Olha que estranho esse bicho. 10 capões, frangos capatados e 3 marrecos. Olha, parecia mais um zoológico. Naquele ano, o dia de Natal ocorreu em um sábado, um dia de adoração no qual, tecnicamente, as pessoas deveriam comer apenas peixes. Por isso, o bispo também encomendou alguns animais aquáticos. Ao todo, foram servidos aos convidados 50 arenques brancos em conserva com filés enrolados, 50 arenques vermelhos, arenques tão salgados que assumem coloração vermelho cobre, 3 longas enguias do mar, 200 ostras e 100 caracóis. Naquela época não havia garfos e as pessoas não usavam pratos individuais nas refeições. Os garfos ainda não haviam chegado à Inglaterra e os pratos somente seriam inventados no século XVII. Com apenas facas e colheres à disposição, Mitford e seus convidados comiam os alimentos fatiados ou moídos para que pudessem ser servidos sobre grossas fatias redondas de pão, chamadas em inglês de trenchers. É uma grande cerimônia, afirma Chris Woolgar, professor emérito da História e Estudos Documentais da Universidade de Southampton, no Reino Unido, que estudou extensamente os hábitos culinários de Mitford. São alimentos nobres sendo exibidos, acrescenta ele, explica que havia garçons cortadores trabalhando para empilhar alimentos para os convidados, mas uma carne foi excluída da coleção de animais natalina de Mitford. Não havia peru assado. Este prato, na verdade, somente surgiria na Inglaterra décadas depois e apenas se tornaria um clássico no fim do ano e no início do século XX. Com toda a imensa oferta de outras carnes para escolher, como essa estranhável a mexicana, acabou por dominar o cardápio então. Olha, essa ave é o primeiro ponto aqui. O peru é uma ave mexicana. E quais iguarias natalinas ainda antigas ele veio a substituir? Então, como o peru ganhou espaço e o que ele substituiu? É extenso aqui o artigo. Eu achei que era pequeno. Woolgar também tomou conhecimento de Mitford quando trabalhava como arquivista na Universidade de Oxford, no Reino Unido, em 1979. Naquela época, ele estava catalogando os relatos domésticos de grandes residências, registros que descreviam os gastos culinários dos lords, damas e bispos em detalhes. Ele rapidamente percebeu a visão detalhada desses registros poderiam fornecer sobre a vida na era medieval e reuniu suas descobertas em um livro chamado The Culture of Food in England, 1200-1500, A Cultura do Alimento na Inglaterra, 1200-1500. Em tradução livre, ele descreveu dia após dia que as pessoas compravam e que consumiam, afirma Woolgar. Os relatos de Mitford revelam, por exemplo, como sua alimentação era imensamente variada. Em apenas um ano, ele consumiu 42 tipos diferentes de peixes, incluindo arraias, peixes moídos, robalos, carpas, bacalhau, lagostinhos, enguias, cardozes, adocs, pescadas, cavalas, lampreias, tainhas, percas e luxos.
Mas embora os nobres tenham sempre passado bem, um aspecto da vida que incluía o Natal havia acabado de melhorar para todos no final do século XIV. Foi um efeito colateral inesperado de uma tragédia global, a Grande Peste. Antes da peste, a maioria das pessoas sobrevivia principalmente à base de alimentos preparados com cereais, como pães e uma espécie de mingau feito de trigo picado fervido com leite ou caldo de animais. Havia muita pouca proteína na alimentação, em termos de carnes ou laticínios, afirma Woodgard, acrescentando que muitas pessoas se alimentavam de doações de famílias ricas ou asilos. Havia, por exemplo, a esposa de um funcionário público de Norfolk, no Reino Unido, que fornecia alimentos todos os dias para 13 camponeses, um número cuidadosamente escolhido pelo seu simbolismo cristão, mas apenas pão e arenque. Arenque, lembrando que é um peixe. Mas quando a Grande Peste se espalhou pela Europa, a Ásia e o norte da África em meados do século XIV, ela varreu algo entre 30% e 40% da população do planeta. E os sobreviventes perceberam que havia muito mais alimentos disponíveis. A pandemia matou as pessoas e não os animais. Por isso, o equilíbrio mudou muito a partir dali, explica Woodgard. De repente, a carne retomou o cardápio da população e todos queriam comer como um nobre no Natal. Para você ver como é interessante. Criação de Frankenstein. Que isso? Acredita-se que uma das principais e mais populares carnes para as festas natalinas da Idade Média seja ainda mais antiga, a cabeça de javali em conserva. A preparação do prato deveria ser extremamente trabalhosa. A cabeça do animal era normalmente apresentada como uma maçã na mandíbula elaborada de decoração com ervas. A iguaria era tão apreciada que ganhou até uma canção, o Cântico da Cabeça de Javali, que era entoado quando ela entrava na sala sobre a travessa. Nas residências ricas, a canção era apresentada por menetrens, artistas medievais, e anunciada por trombetas. Eles colocam aqui, inclusive, agora a canção que eu vou apenas ler, que eu não sei o ritmo, obviamente, mas eu sou um cantor bom. A cabeça de javali trago nas mãos, com guirlandas alegres e pássaros cantando. Peço que me ajudem a cantar todos vocês que estão neste banquete. A cabeça de javali, pelo que sei, é o prato principal de toda a terra. Onde quer que esteja, ela é servida com mostarda. Essa é a canção. Estranho, mas enfim. Mas apesar da popularidade do prato, o que é amplamente ilustrado em cenas natalinas da época, não se tem muita certeza de que ele era realmente preparado. Como ele era realmente preparado. O que se sabe é que era um processo terrível. Um possível método incluía fatiar o rosto do javali e conservá-lo em sal por várias semanas junto com a carne do interior da cabeça antes de costurá-lo de volta em uma espécie de Frankenstein suíno. A carne curada podia então ser picada e misturada com toicinho e especiarias para fazer uma espécie de recheio em camadas que poderia ser usado para rechear novamente a cabeça. Todo o conjunto precisaria então ser firmemente amarrado com tecido de mousseline para criar novamente a forma de uma cabeça e depois fervido por horas sobre uma camada de cenouras, pastinacas e cebolas. Para decorar, acredita-se que ela pudesse ser coberta com fuligem para assimilar o pelo do animal. Afirma-se que o prato terminado teria um sabor delicioso de torta de carne de porco e era muitas vezes servido com músculo, carne dos ombros do javali, preservadas em cidra, vinho ou vinagre. Mas embora a cabeça de javali e sua canção tenham sido muito esquecidos pelo público em geral, elas permanecem vivas em uma instituição até hoje, a Queen's College da Universidade de Oxford, no Reino Unido, que promove há séculos a festa da cabeça do javali, um banquete completo com uma cabeça de javali em conserva e a canção tradicional entoada por um coral. A festa começou originalmente como um banquete de Natal comum para membros da faculdade, que lá permaneciam durante as festas e desde então evoluiu até tornar-se a celebração anual no último sábado antes do Natal. Outro prato medieval levemente macabro era o pavão dourado, que envolvia esfolar um pavão mantendo suas penas e a cabeça. O corpo era então assado e por fim colocado de volta no lugar. As penas poderiam então ser espalhadas pela mesa e a crista da ave era decorada com folhas de ouro para formar uma impressionante decoração de Natal. Mas o prato tinha fama de não ser muito saboroso. Aparentemente, o sabor era uma mistura de galinha e fazão, mas a carne das aves mais velhas poderia ser mais dura e seca.
Independentemente das carnes específicas e outros pratos servidos nos banquetes de Natal da Idade Média, Ulgar explica que os molhos que guarneciam provavelmente não sofriam grandes alterações. Diferentemente dos molhos ricos e brilhantes preferidos hoje em dia, os molhos da época, em sua maioria, eram misturados ácidas feitas de vinho ou vinagre aromatizado com ervas. Uma dessas criações era o molho camelinho, feito de canela, que era muito popular e surpreendentemente abundante, fervida no vinagre com pedaços de pão. Era o ketchup da época, tão popular que poderia até ser comprado pronto. Acho que o sabor de muitos desses alimentos nos desagradaria porque não temos o mesmo tipo de temperos que costumávamos ter, afirma Ulgar. Mas deve ser como o primeiro gole de cerveja, você acaba se acostumando. Tudo se torna desejável quando as outras pessoas estão consumindo. Novo produto de importação. Em 1526, um jovem proprietário de terras em Yorkshire, na Inglaterra, voltou para casa após uma longa viagem. William Strickland havia navegado para um novo mundo em uma viagem de descobertas onde comprava 6 aves com aparência estranha de comerciantes nativos americanos. Olha o peru chegando. Essas aves tinham pedaços de pele oscilantes que balançavam junto com os bicos como meias vermelhas e gostavam de desfilar com as suas caudas expostas. Eram os perus. E quando seu navio atracou no porto de Bristol, Strickland os vendeu a habitantes locais por 2 pences cada um. Ou pelo menos foi assim que Strickland contou posteriormente como havia introduzido o peru na Inglaterra, embora sua história nunca tenha sido confirmada. Décadas depois, o rei Eduardo VI, 1537 a 1553, permitiu que ele incluísse a ave no brasão da família, a primeira ilustração já feita de um peru no mundo ocidental. Recentemente foram encontradas evidências adicionais dessa história. Em 1981, arqueólogos escavavam um local chamado Owl Street, no centro da cidade de Exeter, no sul da Inglaterra, e encontraram ossos de peru. Na época, o achado não foi considerado muito significativo, mas em 2018, uma nova análise revelou algo surpreendente. Os ossos de peru encontrados estavam rodeados de vidro e cerâmica sofisticada, o que sugere que eles teriam sido consumidos como parte de um antigo banquete da nobreza. Os fragmentos foram datados como sendo de 1520 a 1550, o que está de acordo com a introdução das aves no país em 1526. Portanto, eles não eram perus comuns, poderão ter sido alguns dos primeiros perus da Inglaterra. Embora esse tipo de ave tenha levado séculos para cair no gosto do público em geral, os perus fizeram sucesso imediato junto à elite. Eram muito apreciados principalmente por serem exóticos. Como o colorido pavão originário da Índia, ter peru na mesa era um símbolo de status importante. O peru também foi associado quase instantaneamente ao almoço de Natal, possivelmente porque ele atinge seu tamanho adulto no outono e normalmente as aves são abatidas no meio do inverno no hemisfério norte. Acredita-se que o rei mais famoso da Inglaterra, o Henrique VIII, comia peru no Natal pouco depois da introdução da ave no país. Nos séculos que se seguiram, o peru se tornou parte importante dos banquetes de Natal da classe mais abastada, embora nem sempre fosse necessariamente o astro do espetáculo. Até que surgiu o escritor Charles Dickens, 1812-1870. Dickens gostava muito de perus e escreveu sobre eles no seu conto de Natal, onde o avarento Ebenezer Scrooge, atenção spoiler, observa seus erros cometidos e muda sua vida, acabando por providenciar um enorme peru de última hora no dia de Natal para seu funcionário mal remunerado. Pouco depois da publicação do conto em 1843, o guia turístico e amigo de Dickens, George Doble, prometeu ao escritor um peru espetacular para seu almoço de Natal. O melhor de todo o condado de Hertfordshire, na Inglaterra. Foi aí que aconteceu o desastre. O peru de 13 quilos foi morto e embalado com segurança em um cesto com diversas outras iguarias e enviado de trem para Londres, mas no dia seguinte Doble recebeu uma carta urgente de Dickens. Onde está aquele peru? Ele não chegou. Doble acabou por descobrir que o cesto havia sido transferido ao longo do caminho para uma carroça e pegou fogo, destruindo todo o seu interior. Dickens referiu-se posteriormente ao incidente de uma forma bem-humorada.
especialmente porque os restos carbonizados haviam sido distribuídos para famílias pobres locais como um delicioso almoço de Natal, ainda que levemente queimado. Entre as muitas tradições, acredita-se atualmente que Dickens a popularização do peru como clássico de Natal, mas a preferência mais comum na época era o ganso assado. Seu concorrente mais exótico somente se tornaria o almoço festivo, disseminando quase 100 anos depois, porque ele precisava de um incentivo final. Na década de 1920, os avanços da produção de alimentos trouxeram reduções dos preços, pequenas fazendas foram absorvidas pelas grandes e surgiram máquinas agrícolas de ponta. E os perus domésticos, que até então eram muito parecidos com seus primos selvagens, foram criados para torná-los adultos mais rapidamente e assumir porções gigantescas. Tanto que, atualmente, eles costumam sofrer de problemas nos ossos e não acompanham seus corpos superdimensionados. Uma década mais tarde, os perus finalmente tornaram-se acessíveis para as pessoas comuns, ainda que custando cerca de uma semana de salário. E nos anos 1930, eles superaram outros tipos de carne, tornando-se o prato principal entre os assados típicos do Natal. Mas pode ainda haver uma evolução por vir. Em algumas partes do mundo, surgem os primeiros sinais de que os perus não são mais considerados apenas ceias de Natal abundantes, mas sim aves muito sociáveis e afetuosas que adoram massagens no pescoço, segundo uns relatos que eles podem ser realmente carentes de atenção. Os perus são tão amistosos que até jogam futebol, ou pelo menos gostam de perseguir e bicar objetos redondos. Agora, algumas celebridades estão incentivando as pessoas a adotá-los em vez de comê-los. E outros estão defendendo os perus como animais de estimação. É absurdo. Talvez os perus não sejam vistos como almoço de Natal para sempre. Talvez eles sejam apenas outra mania passageira, como o espetáculo de carne de Mitford e a elaboração da cabeça de javali. Esta matéria foi publicada na BBC Filter em 2021, mas republicado este ano, 2023, com alguma atenção, e é uma matéria extensa, legal. Não só do Peru, mas toda uma história das ceias de Natal e de tudo mais.